paz do Senhor, hoje eu vou reagir a um vídeo aqui no monte, gente. Eu tô aqui com outro celular, ó. Estão tirando versículos da Bíblia. Estão tirando versículos da Bíblia, rapaz. Estão tirando um bocado de coisa da Bíblia aqui que não era pra tirar. Sejam todos bem-vindos ao canal de Fora da Gaiola. Prepare-se, o vídeo de hoje é bem revelador. O vídeo de hoje vai exigir maturidade de muita gente. Vamos pro vídeo. Eu vi um vídeo em que eles falavam que as novas versões da Bíblia não estavam vindo com todos os versículos. Falei, muito estranho. Recentemente eu comprei essa Bíblia aqui, olha só, de estudos, maravilhosa, uma versão respeitada. Vamos dar uma olhadinha para ver se isso é verdade ou não? Ela disse que comprou uma Bíblia de estudo, que é recomendada, né, que as pessoas gostam, que os estudiosos gostam, né, que é super respeitada, e ela vai mostrar nessa Bíblia de estudo aí que estão arrancando o versículo da Bíblia. Aqui na minha casa é Mateus 17, 21, vamos lá. Então aqui eu achei o Mateus 20, aí não tem, olha, não tem, e já pula para o Mateus 22. Aí eu tava investigando aqui, tem uma notinha baixa falando que em algumas versões existe o verso 21, mas não todas. E o que fala o versículo Mateus 17, 21? Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Que, ao meu ver, é um dos versículos mais importantes e mais eficazes na luta espiritual. Eu fiquei em choque e aí eu falei, não, eu vou pesquisar o que os teólogos, os acadêmicos da Bíblia estão falando sobre isso. E eles estão achando super normal, que realmente nas versões mais antigas não são todas que incluem isso, então eles resolveram tirar. Então, gente, eu falo, comprem Bíblia, comprem livros clássicos cristãos, porque daqui pra frente as coisas podem se complicar. Respondendo aqui as questões da irmã, a dúvida da irmã, antes de falar sobre a dúvida da irmã, eu quero dizer uma coisa para você que é pastor, para você que é obreiro, para você que é professor de escola dominical. É nosso dever falar a verdade. É nosso dever tratar sobre assuntos na congregação de diversas situações. A gente não pode deixar de maneira nenhuma que um judeu, ou que um ateu, ou que alguém que é contra a fé, pegue as verdades que infelizmente existem a respeito da tradução da Bíblia e traga de uma maneira irresponsável. A gente precisa tratar do púlpito certas situações para que pessoas como esta irmã não seja pega de surpresa. Porque se pegar uma pessoa mal intencionada, né, para falar sobre o assunto, vai dizer, olha, a Bíblia de vocês é toda adulterada, a Bíblia de vocês é toda cheia de acréscimo, a Bíblia de vocês não é confiável. Eu vejo vários vídeos de gente assim na internet. Peguei o vídeo de um judeu outro dia desse aí, esculambando o Novo Testamento, por causa justamente dessa discrepância que há entre os manuscritos mais antigos e os manuscritos mais jovens, mais modernos, que são chamados de os manuscritos majoritários. O que é os manuscritos mais antigos? Vamos falar assim. São cópias do Novo Testamento que nós temos, que, como diz o nome, são as mais antigas que nós temos do Novo Testamento. As cópias mais velhas. E qual a idade dessas cópias mais antigas? É o 2º século da era cristã. Quando começou o 2º século? No ano 101 depois de Cristo, já é o 2º século. Então as cópias mais antigas que nós temos do Evangelho, completas e tal, são lá do Novo Testamento, né? São lá do ano 150, 130 depois de Cristo, tá bom? Disseram que encontraram um pedaço do Evangelho de Marcos no rosto de uma múmia, né? Que data mais ou menos do ano 80 depois de Cristo a 100 mais ou menos, né? Mas é um fragmento do Evangelho, prova que o Evangelho é antigo, mas não é uma cópia completa do Novo Testamento, né? Não é uma cópia completa de um livro, é um fragmento, tá bom? Então a gente tem provas de que o Evangelho ele é tão antigo quanto diz ser, mas as cópias mesmo, que a gente pode averiguar, que a gente pode copiar um livro completo, ela data do ano 100 e pouco para frente, tá bom? E os majoritários? E os manuscritos majoritários, que são a maioria, é chamado de majoritário porque é a maioria. Eles são manuscritos mais jovens, são manuscritos da Idade Média, são manuscritos de 600 depois de Cristo, 400, 300 e pouco depois de Cristo. São em grande número, mas são
cópias mais jovens, tá bom? E nessas cópias mais jovens tem todos esses versículos que a moça falou que estão removendo da Bíblia. Então, qual é a conclusão lógica que a gente chega? Se nos manuscritos, nos documentos mais antigos que nós temos, não tem aqueles versículos, qual a conclusão que a gente chega? Botaram esses versículos no Novo Testamento depois de algum tempo. Infelizmente, essa é a verdade. Mas Deus é tão bom que não deixou a gente ser enganado. Deus é tão bom que permitiu, preservou, né, os manuscritos mais antigos, e foi achado agora aí, 1948 para cá, nós tivemos o privilégio, né, de ter acesso a esses originais, a esses manuscritos mais antigos, que não traz certos versículos, certos dizeres da boca de Jesus nem tá lá. É duro, né? Mas é a verdade. Você que tem uma Bíblia em casa aí, eu vou colocando aqui, eu vou colocando as fotos aqui do rodapé das Bíblias que eu tenho aqui em casa para você conferir. Então não se assuste, tá bom? Não estão removendo o versículo da Bíblia, gente. Estão removendo os acréscimos que foram colocados por um padre da Idade Média, ou que foi colocado por algum escriba cristão, né, que não era muito temente a Deus, porque se fosse não ia fazer um negócio desse, né? Algum escriba cristão que queria ensinar, colocar na boca de Jesus uma doutrina que ele próprio acreditava. E eu não acho isso difícil, gente, já que hoje tem pregadores que deturpam a palavra de Deus. Quantas frases a gente já ouviu hoje, né, de pregadores usando no púlpito que Jesus nunca disse, e eles falam como se Jesus tivesse dito, né? Então não é de se assombrar que tenha algum copista, né? Não é que Paulo, Pedro adulteraram, não, é algum copista mais tardio, né, 200, 300 anos depois, pegou, né, a cópia que ele estava fazendo e acrescentou na boca de Jesus doutrinas que ele acreditava que a igreja deveria fazer. E essa doutrina de que tem casta de demônio, deixa eu descansar esse braço, essa doutrina de que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração, felizmente Jesus não ensinou. E a irmã está até aí assustada no vídeo, porque é uma doutrina que provavelmente ela ensina muito na igreja dela, aos jovens, que ela deve tomar conta, alguma coisa assim, não sei se ela é pastora, alguma coisa do tipo, mas é uma doutrina que com certeza ela ensina na igreja dela, e ela tomou um susto, porque diz, removeram da boca de Jesus um ensino que eu tenho muito tempo que estou ensinando. Como disse Cristo, a verdade liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós somos servos da verdade, a gente precisa falar a verdade. E a verdade é que copistas, né, da Idade Média, infelizmente introduziram, né, no texto bíblico doutrinas que eles queriam que Jesus tivesse dito, coisas que ele queria que Jesus tivesse dito, mas que a gente sabe que Jesus não disse. E Deus, como é maravilhoso, não deixa o povo dele enganado, fez com que os arqueólogos encontrassem esses manuscritos muito mais antigos, né, e a gente pudesse ter acesso à verdade que liberta, que cura, que sara, tá entendendo? Então, você que é professor de escola dominical, trate sobre o assunto com as pessoas da sua igreja, tá bom? Não seja covarde, tem que falar a verdade, tá bom? Se eu tenho um documento mais antigo que não tem as coisas que o mais novo está dizendo que tem, provavelmente o mais novo foi adulterado. Agora veja, não estamos falando aqui, irmão, de um Novo Testamento que acharam, né, de uma cópia que acharam mais antiga, e nesta cópia ali não tem. Porque se fosse uma cópia só, a gente podia dizer o quê? Não, é a cópia que está errada. Por mais antiga que ela seja, é ela que está errada. Mas acharam várias cópias antigas em siríaco, em grego, né, em hebraico, em aramaico, em outras línguas, que não trazem como traz no texto majoritário, tá bom? Então não se assuste se você pegar uma Bíblia, né, e tiver faltando algum versículo, vá ler a nota de rodapé, que ela pode estar, você pode estar, não é todas, eu não sei, viu? Eu tô dizendo aqui, você pode ter em mãos uma Bíblia muito mais fiel do que infelizmente a gente estava tendo esses anos todos aí, tá bom? Então não fica com medo não, tá bom? Ah, Dave, eu não acredito no que você está falando, então vai estudar, pesquise, manuscritos mais antigos, maçorético, versículos que estão sendo removidos da Bíblia, faça uma pesquisa por você mesmo. Eu vou pegar alguns textos
que nós ensinamos na igreja e que Jesus não disse, tá bom? São textos que acrescentaram na boca de Jesus. Eu vou trazer alguns textos para a gente estar conversando aqui no canal, para abrir a mente de muita gente aqui, tá bom? Desde já peço desculpa a você que segue o canal e que não está preparado para essas verdades que a gente está falando aqui. Mas a falta de preparo dessa irmã do vídeo, por exemplo, esse assombro, esse assusto, né, essa coisa que tem, esse desespero, mostra que nós, professores de escola dominical, nós, obreiros da Igreja do Senhor, os pastores, os diáconos, aquele que ensina, foi chamado para ensinar, os pregadores, não estamos fazendo o nosso trabalho como deveríamos. Tá entendendo? A igreja precisa sentar para conversar sobre isso. E não esperar que o mundo fique nos apontando. E não esperar que pessoas mal intencionadas, que desejam acabar com a nossa fé, se pronunciem. Quem tem que se pronunciar somos nós, que somos a igreja. A irmã desesperada com uma coisa que a gente já sabe há muito tempo. Há muito tempo eu já sei disso. Né? Agora, como que a gente chega para conversar com os irmãos sobre isso? É complicado. Eu vou terminar o vídeo dizendo o que Jesus disse para os discípulos em João 6. Muitos discípulos abandonaram Jesus por causa da dureza do discurso. E Jesus vira para os discípulos e diz: e vocês não vão me abandonar também? Eu deixo você para pensar nisso. Você vai abandonar Jesus porque algumas cópias da Bíblia que a gente tem em mão foi acrescentado coisa? Ou você vai continuar seguindo o nosso Mestre Jesus Cristo? Meu amor pelo meu Senhor não mudou em nada. Pelo contrário, continua mais forte. Porque Ele é tão misericordioso que deu a nós a oportunidade da gente ver que a gente estava sendo enganado em muitos pontos. Tá bom? Então, em nome de Jesus, seja liberto, porque a verdade liberta. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.